12 de agosto de 2008. Projeto Memória Paranaense do Grupo Uninter tem a honra de receber hoje, para acolher o depoimento dele, o ex-prefeito Saul Raiz. Foi prefeito de Curitiba de 75 a 79, deixando marcas notáveis na cidade. Para apresentar e fazer uma introdução sobre o prefeito e sua obra, o jornalista Ayrton Cordeiro, que foi líder de Saul na Câmara Municipal. Obrigado, Haroldo. Eu fico muito feliz de apresentar o prefeito Saul Raiz, porque eu tive uma convivência com ele, política muito grande, e me senti orgulhoso de ser o líder do Saul na Câmara Municipal. E só se sente orgulhoso de ser líder de alguém numa casa parlamentar quem vê que esse alguém, que é o chefe do Poder Executivo, trata da coisa pública com a mais absoluta seriedade. Então, isso para mim justificou, e tanto é que eu sempre que posso rendo minhas homenagens ao Saul, pelo apreço que eu tenho por ele, pela estima que eu tenho por ele e pelo que ele fez por Curitiba. O engenheiro Saul Raiz não se preocupou com a ostentação nem com a plasticidade das obras que realizou em Curitiba. Mas é o prefeito que não pode ser esquecido, né, Celso? Como o prefeito que eliminou as grandes enchentes da área urbana central de Curitiba. Isso é magnífico, extraordinário. E foi o prefeito que ligou o nosso aeroporto, que precariamente ficava entre Curitiba e São José dos Pinhais, e com a construção da Avenida das Torres, ele não só determinou um encurtamento na distância, mas, sobretudo, uma economia de tempo. Ele tornou o itinerário de Curitiba para São José dos Pinhais de uma forma assim altamente moderna. E é uma obra perene, que está aí até os dias de hoje. Então, nós ficamos muito felizes com a presença do Dr. Saul, que começou praticamente a sua vida pública pelas mãos daquele que eu considero o maior público, o maior homem público do Estado, em todos os tempos, Ney Braga. Foi o homem que recebeu de Ney Braga a incumbência de ser o diretor-geral do DR e que fez uma obra extraordinária, que foi a ligação do sul ao norte do Paraná. É bom sempre a gente lembrar, sobretudo para os mais jovens, antes da rodovia do Café, o norte do Paraná se reportava a São Paulo. São Paulo era a capital do norte do Paraná. Curitiba vivia num isolamento do norte do estado, e o estado não tinha integração. E o Saul tocou aquela obra de uma forma assim eficientíssima, e foi uma das maiores obras até hoje que o poder público em nosso estado fez. O Saul foi secretário de Viação e Obras Públicas do governo Paulo Pimentel. Ele acabou se afastando da secretaria por um problema de discrepância de pensamento, né? Foi secretário de Desenvolvimento dos Municípios. O Saul sempre foi um grande municipalista, ele tem uma noção muito clara de que os problemas se resolvem nos municípios, e se todos os municípios eliminarem os problemas, o que acontece? Toda a coletividade, de uma forma geral, ela vai ser mais feliz, e não haverá uma sobrecarga de trabalho para o governo federal. E o grande momento dele, para mim, foi como prefeito de Curitiba. Ele foi eleito pela Assembleia Legislativa do Paraná, indicado pelo grande governador Jaime Canet Júnior, e fez um trabalho realmente excepcional. Saul foi um prefeito de arregaçar as mangas, ir para as ruas, atender os pobres, mas não atender demagogicamente. Tem gente que pensa que atender pobre é da cadeira de roda, é da dentadura. Não, atender pobre é atender no sentido social relevante, melhor transporte, melhor educação. Foi a melhor educação pública que nós tivemos naquele período no Brasil, foi na gestão do Saul Raiz. Então eu fico de estar aqui e obrigado por receber essa incumbência. Quem tem um amigo jornalista como esse, com essa memória, não precisa de mais nada. Me rasgou muita seda. Não, mas é verdade. Não, o Saul sabe que isso é Saul, sincero. eu preciso de informações básicas preliminares. Local de nascimento, dia, ano, nome dos pais,
um breve e depois um detalhezinho formação escolar para entrar nas perguntas do Celso e do Ailton. Um detalhezinho que eu esqueci, Haroldo. O Saul foi o homem do Banco Mundial para a criação e estruturação do GEIPOT, que fez um trabalho em todo o sul do Brasil. Esqueceu do alargamento da Marechal Floriano. Não. Só não, aqui não. Não. No início não é a minha. Eu só fui no prolongamento. No prolongamento, sim. Muito bem. Eu me sinto muito feliz, sabe por quê? Porque aqui não são entrevistadores, são pessoas amigas de tanto tempo. E são um tipo de amizade que não tem nada de contrapartida. É amizade pura, porque temos os mesmos ideais. Isso que é importante. A gente gosta de vibrar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso país. E isto só se faz com muito trabalho, com seriedade. Eu sempre digo assim, pergunto para mim assim, mas você foi político e tal? Eu não quero nunca desprezar, porque eu acho uma das coisas mais valorosas que tem a política. Mas realmente não sou político de carreira. Fui ser político, sendo prefeito, sendo secretário de Estado, porque senti que podia fazer alguma coisa, já que na área empresarial eu era tão requisitado e tinha tanto sucesso que eu acho que eu devia de contribuir um pouco pela minha cidade. Mas, começando com o que você perguntou, eu nasci em 1930, em Curitiba, filho de casal de imigrantes poloneses, que tinham vindo 2 anos antes com uma filha, que foi minha irmã Beila. E vieram numa situação tão difícil, com tantas dificuldades, e essa terra aqui permitiu que ele formasse os 2 filhos e desse uma situação de vida realmente possível. Que era trabalhava? Meu pai era comerciante, ele... Vou contar uma história que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando, mas não tem nada a ver. Meu pai veio antes, 1 ano antes da minha mãe, para poder... Ele era professor. Em que ano foi isso? Ele era professor, ele veio 28. em 98. 28. Em 28. E ele veio 1 ano antes, e minha mãe só veio em 29, e eu nasci aqui em 30. E meu pai veio, ele contava uma história para mim, ele tinha uma moeda no bolso só. Desceu em Santos, morrendo de fome, falando quase nada com ninguém. Procurava alguém que pudesse falar ou polonês, ou hebraico, ou russo, que eram as 3 línguas que ele falava, e uma dificuldade enorme. Aí encontrou um sujeito, ele viu escrito café. Ele entrou, pediu um café, a sua moeda, deram um cafezinho para ele, terminou a moeda e ele ficou sem mais nada. É. E ele encontrou um conhecido lá de Curitiba, quando o cara disse que era de Curitiba, que ele tinha uma irmã aqui em Curitiba, que era a mãe do professor Samuel Chamek, um grande professor de engenharia. E daí esse homem era daqui de Curitiba, ele emprestou um dinheiro para meu pai comprar uma passagem e meu pai veio para cá. Essa foi a história do imigrante que começou toda a nossa família. 1 ano depois veio minha mãe, já com a filha que tinha nascido na Polônia, né? Uns 3 anos, e começou a vida aqui. Então, a hora que você vem da origem desta dificuldade e você consegue estudar, se formar, ter sucesso, não há quem não resista de dizer assim, eu tenho que contribuir um pouco para essa cidade, para esse estado, para esse país. E foi essa, sem nenhuma cabotice, foi essa razão que me levou a ser prefeito a primeira vez. Porque eu era diretor, um dos mais bem pagos do país, em Klabin, em São Paulo, quando eu vim ser prefeito de Curitiba, porque eu sabia que eu tinha uma situação independente e não precisava. Eu sempre falo uma coisa que tu não pensa que é farol. Eu ganhava por mês em Klabin o que eu ganhei aos 5 anos em Curitiba como prefeito. Então, era absolutamente diferente. Mas essa foi a minha origem. Eu me formei pela Universidade do Paraná em 52. O senhor estudou em escola pública?
Primeiro e segundo Não, grau. o primeiro grau eu estudei na Escola Israelita Brasileira. Salomão Gão. Depois eu fui para o Ginásio Paranense e estudei todo o curso do Ginásio Paranense, que é estadual, né? E depois fiz a Federal e me formei em 52 na famosa turma que o Ney aproveitou os 10 engenheiros para o seu governo. Eu, Osíris, Dario, Afonso, Jucundino, que mais estou esquecendo? Ruiz Bitter, mais 3 que não estou me lembrando agora. E fomos depois formar a equipe que o Ney convidou. Para vocês terem uma ideia, a empresa de maior sucesso em Curitiba, em planejamento de loteamentos, de luxo, tudo, era eu e o Afonso, tínhamos uma firma chamada CIF. Essa firma fez apenas 2 loteamentos, o Jardim Social e o Jardim de Los Angeles. Pois o Ney nos convenceu, nós fechamos essa empresa e eu fui para o DR e o Ney foi para a Justiça. E o Afonso foi para a Justiça. Por que o Afonso se distanciou do Ney? Porque o Afonso, esse é político na veia, né? Ele é de família muito rica, mas ele sempre foi, adorava a política e sempre lutou muito por política. E o Afonso estava muito engajado no PDC, Partido Democrático Cristão. E com isso... O Ney também era do PDC. Sim, era um dos líderes. Levado pelo Ney. Mas, uma certa hora, o Ney já era governador e começou a verificar a chance de ganhar a eleição. E o Afonso não resistia, porque o homem, para ganhar a eleição, naquele tempo, pelo nome que conquistou como secretário da Agricultura, era o Paulo Pimentel. E o Afonso era contra o Paulo, porque não gostava do... Não tinha relação. O senhor já participou? Uma convenção memorável. Foi. O Teatro Guaíba inacabado. Eu estive presente nessa convenção. Um pouco de ordem das perguntas, só para dar uma... Exatamente. Quando o Ney foi prefeito, o senhor já teve alguma participação na prefeitura? Aí que vem a origem. Quando eu me formei em 52, em 1950, eu era já topógrafo da prefeitura de Curitiba. Me formei estando 2 anos já como funcionário da prefeitura de Curitiba. E quando o Ney ganhou a eleição de 55, ele me levou para diretor de urbanismo, que eu já era formado em 52. Diretor de urbanismo? Diretor de urbanismo em 1955. Já o senhor tinha... Não. Não, o PUC veio depois. O senhor tinha 25 anos. Eu tinha 25 anos. Isso era nível de secretário. Era o cargo mais importante de urbanismo em Curitiba. Aí eu convivi com isso e tal. Depois, em 55, o governo do Ney foi de 55 a 61. A 60, né? Não, de prefeito não. 58 ele já foi eleito deputado federal. 58, exatamente, 56 e 58. E esse tempo eu fui diretor de urbanismo. Depois disso, em 61, o Ney foi governador, ganhou a eleição para governador e me convidou para ser diretor-geral do DR. E eu fui diretor-geral do DR. Foi nessa hora que nós vimos um Paraná que precisava de e se não fosse a capacidade deste homem maravilhoso que o Ney foi, não teria nunca chegado a esse pé que nós estamos hoje. Por quê? Porque o Paraná tinha 2 problemas sérios. Ele não se comunicava nem com o norte, nem com o sudoeste. Porque era interrompido todo esse caminho. Não tinha energia no norte, não tinha energia no sudoeste, tinha problemas de terras em todos esses lugares, comunicação nenhuma. E eu entrei com a incumbência de tentar fazer essas ligações. Aí fui pois até na época tinha um programa do Banco Mundial, do governo americano, Aliança para o Progresso, fui para os Estados Unidos, lutei por isso, consegui uma verba, a primeira verba, e começamos a Estrada do Café, que terminou no governo do Ney Braga. Aí eu fui diretor dela durante todo setembro. Até existe homenagem ao Kennedy na rodovia do Café. Exatamente. Foi a inauguração que nós fizemos na... O programa era do governo dele, do Kennedy, né? O programa de Aliança para o Progresso. O embaixador Gordon me deu um cheque.
Eu tinha 29 anos, 30 anos, me deu o cheque e disse, olha, esse é o primeiro cheque. Não sei quantos $1.000, milhões de dólares. Eu pus no bolso e vim no avião, segurando assim a mão. Aliás, uma das tuas virtudes, né, Saul? Sempre foi saber ir buscar o dinheiro. Isso não tem alguma coisa a ver com a origem ou não? Não sei se tem, mas eu, nas coisas importantes, eu sei convencer. Se você me dá um fato importante para lutar por ele, eu sempre soube convencer. O senhor chegou a ser membro do PDC, o Partido da Democracia? Não. É porque eu dizia assim para o Ney sempre, vai ser duro se justificar eu judeu entrar no PDC. Estava preocupado com a colônia. Mas o senhor participou de Mas participei de todos, até as reuniões. Agia como, mas não era Não era filiado. PDC. Celso, por ordem, mais alguma pergunta? Não, dentro disso ainda, daí isso fez no governo Ney Braga, Rodovia do Café, No governo Sudoeste, como diretor, Sudoeste, como diretor. Como diretor-geral, fiz a Rodovia do Café, iniciei a estrada de Joinville, BR-376. essa que depois foi asfaltada, asfaltei a estrada velha para Paranaguá, que não se tinha comunicação, era tudo, ia ser para São Paulo, ia pegar uma BRX, a que Graciosa, né? Graciosa e faria uma ligação. E eu fiz por Morretes aquela ligação asfaltada. Fui eu que fiz. Que existe até hoje. Existe até hoje, foi melhorado. Não tínhamos a estrada principal. Pois é, não foi no governo Ney Que foi Braga? no governo Ney Braga Que que eu começou. tirei as concessões do grupo que estava Aranha? aqui, fazia 30 anos, não era do Aranha, era esse rapaz que faleceu há pouco tempo aí, a família do... Gutierrez. Não. O Cecílio era construtor de bueiro. O Cecílio era construtor de começo bueiro dele, para mim, né? começo para ele. Então, aí, e fiz uma troca com o governo Alfredo federal. Ferreira da Costa. Isso, família do Costa, Lisímaco. Lisímaco. E fiz a troca, acertamos com o Lisímaco e fiz a corta, o acordo no federal, e o governo federal assumiu a obrigação de fazer a estrada de Paranaguá e me deu condições para fazer várias estradas no interior do Paraná. E foi 4 anos maravilhosos, foi uma coisa que eu realizei muito, de 61 a 64. Até Ponta Grossa estava pronta. A rodovia foi de Ponta Sem Grossa Estava pronto, não, está pronto 25 quilômetros de asfalto. No fim do ano, no primeiro ano meu, é que terminamos Ponta Grossa. Para vocês saberem como é que era o DR nessa época, que quando eu assumi, 29 anos, 30 anos, eu terminou, manda buscar o carro porque eu quero visitar já o distrito aqui perto. Você não pode, está na Níquel, acho que era Níquel. Níquel. E por que não pega o cara? Não pega, nós estamos devendo, não estão pagando, não tem... Eles não dão o carro, se nós não pagar. Aí eu telefonei, liguei para lá e disse, olha aqui, estou assumindo hoje, me deixa pegar o carro. Só para dizer que condições que era a nossa estrutura, era muito fraca a estrutura. E o Ivo Azul eu convidei para ser meu diretor administrativo, no DR, que me ajudou muito. E daí começou isso, e começamos devagarzinho, e eu viajava muito. Eu acho que dos 4 anos eu não passei um sábado e domingo em casa, sempre nas estradas. Conheci o Geisel no meio da estrada de... Como nasceu essa grande amizade, esse grande relacionamento? Foi aí. Digamos? O Geisel era comandante da região. Da região não, acho que é da região. Aqui Da região. E eu, no meio da construção da Estrada do Café, uma vez eu organizei para o Ney uma reunião com os empreiteiros que estavam trabalhando na estrada. E o Ney levou o Geisel junto. E lá nós conversamos bastante no acampamento, né, com essas dificuldades todas, porque você precisa entender o que era naquele tempo uma estrada como essa. Era um troço tão gigantesco que hoje em dia não é nada, faz 500 quilômetros, faz 200 quilômetros. Mas naquele tempo que eu assumi o DR, existiam 55 quilômetros de asfalto no Paraná inteiro. 55. E eu tinha que enfrentar uma estrada de 250 quilômetros entre Ponta Grossa e Apucarana para fazer asfalto. Aí eu peguei 10 meninos que saíram da escola como engenheiros, mais alguns do DR, e mandei estudar em São Paulo
a parte de asfalto, porque não tinha ninguém que conhecesse asfalto em Curitiba. Que coisa. Tinha um sujeito só, não tinha ninguém. Quando eles voltaram, as firmas me roubaram 8. Porque ela, para entrar na secretária, precisava ter dinheiro para conhecer esse asfalto. Mas assim começou, só para mostrar as dificuldades das coisas. A conversa era tão aberta. E me contou... Tinha uma firma chamada Paranapanema, que foi um dos empreiteiros. Era do Lacombe e do Zé Milionário. Né? Eu chamava de Zé Milionário. E ele me contou que eu fiz as reuniões convocando os empreiteiros a acreditar, me dar um pouco de prazo, que eu aceitei um plano com o Banco do Estado, para o Banco do Estado permitir que eu faça, que eu estava pegando, arranjando o dinheiro com o governo americano. E nessa reunião estava o Lacombe, estava Oscar Americano, que era o dono da empresa, o Lacombe era engenheiro dele e tal. E o Lacombe um dia me contou que quando eles saíram, depois da reunião, o Oscar dizia, pô, eu tô fora dessa, esse guri aí, esse guri não tem nada, não tem um tostão, ele tá querendo fazer uma estrada aqui, eu tô fora. Aí o Lacombe disse, então me dá o trecho para mim. Ele não tinha nada, ele estava começando, era engenheiro do cara, aí pegou o trecho e virou um milionário. Por isso o apelido, o Zé Milionário. Então, esses são alguns fatos que ocorreram dentro dessa realidade paranaense, dessa dificuldade do poder público naquela época. Qual era o grande mérito do Ney? Era saber escolher, era saber fazer política? Bom, como o senhor define? Veja só, primeiro, uma sensibilidade política enorme, na ponta dos dedos. Segundo, uma seriedade absoluta, não transigia com bandalheira. Terceiro, quando assumiu o governo do Estado, em 61, ele me vai, se informou, né, e pega 10 jovens, dos 10, 9 engenheiros, e pôs nas funções todas, criando criou uma elite. Criou todo um grupo que surgiu aí. Né? Foi uma geração, né? Uma geração inteira. O Ivo Arzua não fazia parte desse grupo do Não, Ney. mas o Ivo Arzua, pelo efeito que ele teve como meu diretor administrativo, o Ney indicou ele para ser candidato a prefeito. Ele foi candidato a prefeito, né? Houve eleição a... Ganhou. Eleição direta. Celso. Bom, durante o governo Ney Braga, então o senhor assumiu a Secretaria de Viação e Obras Públicas. Não, fui diretor do DR. Diretor do DR. No governo Paulo Pimentel, que o senhor foi Viação e Obras Públicas. Obras Públicas. Aí fui para a Klabin, fiquei 9 anos em São Paulo como diretor de Klabin. E daí, quando o Canet assumiu, ele me convidou para ser prefeito de Curitiba. Como diretor, como secretário de Viação e Obras Públicas, o senhor convidou Oscar Niemeyer para fazer o que seria o Instituto de Educação. Aí também, em cada coisa da vida, a gente tem alguma coisa muito séria. Oscar Niemeyer, né, que é o grande arquiteto, e era já plena revolução. Sim. E Oscar Niemeyer foi fazer uma apresentação e tal, do projeto que ele tinha, onde é hoje o museu, que era a antiga... Era para ser Era o Instituto de Educação. Era para ser o Instituto de Educação. Daí eu fui chamado na sala do Ney, estava lá, não sei qual é o militar, disse, não estamos gostando que o senhor esteja prestigiando alguém que é comunista. Eu disse, mas pô, vocês estão brincando comigo. Eu trouxe 2 pessoas para mudar a cara de Curitiba. Oscar Niemeyer e o paisagista Burle Marx. Para fazer toda a pavimentação da praça principal, em frente ao palácio e tudo. E isto vocês vão levar em conta? Estou trazendo um técnico aqui. Não, mas o senhor não devia fazer essa exposição que ele vem fazer aqui. Disse, eu não vou recuar. Eu convidei ele, já está aí, e ele realmente fez. Então, estou mostrando como certas coisas incríveis, né? Exatamente. Nos conte uma coisa, o Ney, sem dúvida, é o grande transformador da vida do Paraná. O Ney é a maior figura que o Paraná tem. E a maior homenagem que eu posso fazer para ele é a seguinte, na minha sala, onde eu sou vice-presidente do Grupo Prosdócio,
tem fotografia de todos os meus netos, da minha bisneta e do Ney Braga. Só. Quer dizer que é uma amizade, muito mais que um relacionamento muito com a família. Tudo. Eu criei realmente uma ligação muito grande com ele. E ele confiava muito em mim, discutíamos muito. E era fácil se relacionar com ele ou ele era muito autoritário? Ele, ao contrário. Ele dizia assim, que havia ter uma frase que ele gostava de me orientar, porque ele achava que eu podia ser muito menino. Politicamente, e eu não queria, eu só queria dar um tempo da minha vida na política. Aí ele dizia assim, Saul, o sujeito que tem vergonha de abrir a porta do carro para o outro entrar, ou é escravo, ou é descendente de escravo. Porque quem não tiver esses problemas, faz com a maior naturalidade e não precisa sentir vergonha. Exatamente, uma boa definição de vida. Por que o Ney não te indicou candidato à eleição indireta? Eu acho que a história do Paraná teria mudado. Por quê? Você, governador. Porque convenceram ele que ele devia vir. E existia uma coisa no ar, assim, e aconteceu com vários, que a criatura sempre brigava com o Criador. Uhum. E havia alguns homens que cercavam o Ney que achavam que isto podia acontecer, quando eles não sabiam que eu sempre dizia assim, eu quase precisava ser governador, indicado pelo Ney, para provar que eu tenho que romper esse circuito. Porque você notou como acontece isso? Sim, com o próprio Canet. Com o próprio Canet. Com várias, todos. Que foi o indicado no seu lugar. O Richa e o Álvaro, né? Todo mundo. Né? Prosseguindo lá, governo Paulo Pimentel. Quanto tempo o senhor durou no governo Paulo Pimentel? Um ano. Um ano. Tá. Foi esse ano que foi criado lá o Instituto de Educação, né, com o Niemeyer, e daí, em seguida... Tem também um fato relevante em seguida, o senhor foi pelo rádio. Foi. Aí, essa história que eu gostaria de saber. É bom contar porque tem tanto folclore em volta disso. Em primeiro lugar, eu convoquei um grupo de arquitetos e disse assim, eu quero que você une todos os arquitetos de Curitiba. Eram só 10, 12, 15. E vou fazer o seguinte, vou fazer grupos, de 2, 3, eles se dividem. Eu tenho 8 projetos importantes para fazer no Paraná. E nós estudamos, um de vocês não atua como participante do contrato, e nós definimos qual é o preço correto que um arquiteto tem que ganhar, e eu vou dar um projeto para cada um. E se reuniu esses grupos, o Jaime Lerner com mais não sei quem, acho que o Fichinski para um grupo, vários arquitetos que estavam aqui, e fizemos esse projeto. E num dos projetos, eu disse, este eu não vou dar para vocês, esse eu vou trazer o Niemeyer para fazer, que é o Instituto de Educação no Centro Cívico. Porque eu quero que o Burle Marx venha com ele para fazer toda a pavimentação da praça. Por que o prédio não foi usado a demissão, sim. A demissão sua do governo. A minha demissão. É um fato que eu vou contar com um pouco mais de detalhe, porque é importante. Um dia o Ney me chamou e disse assim, terminou o nosso governo e vou te indicar para o Tribunal de Contas. Eu sei que você não tem nenhuma reserva de dinheiro. Você trabalhou esse tempo todo comigo aqui. Foi antes de ser prefeito, né? Antes de ir para o Clabin. Né? E eu vou te indicar para o Tribunal de Contas. Me indicou, eu fui para o Tribunal de Contas, estava no Tribunal de Contas, quando o Paulo veio me pedir para ser, o Paulo ganhou a eleição, me pediu para ser secretário de aviação dele. Aí eu pedi licença do tribunal e fui secretário de aviação do Paulo Pimentel. Quase um ano depois, veio um decreto dizendo que quem está no tribunal não pode ter função executiva. Aí eu fui e disse, Paulo, eu não tenho direito perante meus filhos
de abandonar o tribunal, que é vitalício, é um rendimento bom. Então eu vou ter que sair desse secretário. Ele disse, não vai sair não, não vai sair não. Mas para isso tem que pedir demissão, eu tenho que pedir aposentadoria, eu sou um gurizão ainda, vou pedir aposentadoria. Apesar que como eu comecei a trabalhar na prefeitura em 1948, então eu tinha tempo. E tinha uma lei horrível que somava tempo por cargo de profissão liberal. Então eu fechava tempo para aposentar. Tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei, mas que hoje, isto fez eu... Hoje é um escândalo. Quase perder a eleição, aquela eleição que eu perdi para governador, um dos motivos foi esse. Bom, foi o fundamental. Daí pegou e disse, não, eu te dou uma carta. Eu te dou uma carta. E fez uma carta para mim, elogiosa e tal, e dizendo que era imprescindível, tenho até hoje, registrei em título de documento essa carta, que era imprescindível que eu pedisse aposentadoria para ser secretário de Direção de Obras Públicas do governo dele. Para se manter secretário, o senhor já era secretário? Não era. Já era secretário, para manter o tribunal. Porque eu não podia ser secretário e tribunal ao mesmo tempo. Mas já podia se aposentar do tribunal. Já podia se aposentar. Aí, pegando com essa carta, conversei com o meu pessoal em casa e tal, aí me aposentei e e continuei como secretário. E nessa saída que eu fiz, que eu saí para fazer isso, que eu saí de secretário, para depois voltar, eu comecei a sentir uma dificuldade, alguma coisa que não estava muito correta. E daí eu descobri que politicamente... No relacionamento com o Paulo? Com o Paulo. Que politicamente estava havendo um movimento para mim não poder voltar. Eu só saí do tribunal e marquei com uma coisa que eu não elogio ser aposentado com a idade que estava, por causa da exigência dessa carta. E de repente eu estava sentindo que não estava querendo que eu voltasse, porque ele tinha oferecido este lugar para um rapaz de Ponta Grossa, família de Ponta Grossa, família até conhecida. Miró? Não estou me lembrando agora. Bom, porque ele queria fazer desse rapaz de Ponta Grossa o candidato a governador. Aí eu ainda jovem, né? Eu era muito moço, o sangue me subiu na veia, eu fiz um espetáculo horrível, eu chutei a porta do gabinete, entrei forçado, dei uma de gurizão. É verdade que vocês davam volta na mesa? Em torno do sofá. Eu não vou falar esse negócio. Mas isso é importante para a história. Não, porque não houve agressão. Mas, quer dizer, você pode imaginar a espontaneidade das palavras que nós soltamos, o que aconteceu. O Deodato Volpi era chefe da Casa Civil, gostava muito de mim, mas era chefe da Casa Civil do Paulo, ele quase desmaiou, quase morreu naquele ataque que eu dei no Palácio. Aí eu fui embora, daí nesse tempo o Clarim me convidou para ir para São Paulo e mudou minha vida. Mas você não tinha ouvido pelo rádio do carro? Né? Você não tinha ouvido? Não. Eu briguei antes dele me Eu sabia que... Eu briguei porque me contaram que ele estava preparando... Doutor Saul, uma das curiosidades que eu tenho... Mas tudo isso acabou, porque depois eu encontrei o Paulo, já tive armas juntos. O senhor se dá com ele. Eu acompanhei muito o trabalho seu, evidentemente, mas uma pessoa, um grande amigo que já se foi, executou o primeiro programa, e foi na sua gestão, de desfavelamento autêntico, que foi o Rafael Deli. Rafael Deli. Uma figura acima do bem. Aliás, o Rafael Deli, a história não está cumprindo um papel que merece com ele. No programa do Jaime, o Rafael Deli tem uma posição fundamental. Não, ele é o básico. Fundamental. Ele é o básico. Comigo, ele me preparou todo o programa de desfavelamento correto que Curitiba teve naquela época. Era o embrião de uma casa. O embrião de uma casa com assistência social. E conversado com o cara que estava na favela, dizendo: vou te tirar daqui, vou te pôr num lugar que tem só 10 pessoas na condição igual para formar, para se integrar dentro das coisas. Eu defendi esse projeto, Haroldo Municipal, e para minha decepção, nós
descobrimos um vereador que tinha, lembra disso? Vai fazer campo. Tinha barracos em favela, alugava os barracos e fazia campanha contra o desfavelamento. Pode dar o nome dele. Não vou dar por uma razão ética, né? O tempo já passou. Depois, então. Foi difícil. O senhor poderia resumir? Eu acompanhei, o senhor era amigo pessoal, passar o fim de semana vendo com o Rafael, ele me comunicava as coisas, eu pensava até escrever alguma coisa sobre... Realmente, eu sempre cito como exemplar, eu não me lembro mais na história de Curitiba de um projeto tão sério do ponto de vista social, tocado pelo senhor, bancado pelo senhor e concebido juntamente com o Rafael Deli. A base desse projeto é onde tem hoje o Capanema, né? O Capanema, o Parque do Capanema e... A Secretaria de Saúde e aquele parque da Universidade. Exatamente. Lá tinha uma favela, chamava-se Favela do Capanema. Então, o nosso programa começava pela favela. Falei com cada um deles. Comprei terrenos de 20 no lugar, 10 no outro, 15 no outro, 20 no Cajuru, naquelas regiões. Estudava com ele, com o favelado, o tipo da casinha, dentro do limite que nós podíamos. Até tinha coisa estranha, o cara dizia assim, mas não dá para ter o banheirinho junto do quarto? Quer dizer, o cara veio da favela e ele queria uma suítezinha. Ele queria uma suítezinha. Não dá. E assim nós fizemos esse programa, em que ele tinha algum compromisso mínimo que ele tinha que cumprir depois. E o Rafael fez os projetos variados para não ficar toda uma coisa uniformizada. E isso se integrou na coisa. E esse foi o começo do projeto, na campanha. Depois eu propus para o Mauad... Você tem ideia de quantos foram atendidos? Quantas famílias? 500. Muitos 500. Depois eu tive uma ideia... 2.500 pessoas, isso. Depois eu tive uma ideia de pegar... sabe onde vai a Vila das Torres? Sim. Tudo aquela favela que hoje tem ali à direita. Vila Pinto. Hoje chama-se como lá? Vila das Torres. Vila das Torres. Vila das Torres. Antes era Vila Pinto. Aquela ali, eu de Mauad, esse terreno é tudo teu. Se você me comprar terrenos humildes de Curitiba, pequenos, eu tiro todos, eu vou lá, converso, tiro todos eles dali, você tem um terreno maravilhoso para fazer dinheiro. Não consegui convencer a família Mauad. Hoje seria mais fizeram fácil. vários, eles teriam uma propriedade, imaginou o preço daquela propriedade? Eles não quiseram. Não conseguiram se reunir entre eles, acertar o negócio. Que pena, né? Era o Celso, o Ulisses, Pô, o Edson. não me lembro o com Cícero. qual que eu discuti. São os quatro irmãos. Não conseguiram. Hoje já há uma outra mentalidade. Celso. Bom, e assim, então, essa é a história de como Você foi para Klabin? Agora, todo mundo me elogia por causa de saneamento, e realmente eu trabalhei muito, e o zoneamento de Curitiba, a base do zoneamento de Curitiba, tudo isso. Muito ajudado pelo Lubomir, foi um grande diretor meu, me ajudou muito. Ele vai dar um depoimento aqui para nós. Mas de tudo isso, você tocou en passant. Minha maior obra, e que eu me senti feliz, é a educação. Eu consegui tinha noção do problema que é a distância para o pobre. Você queria 1.000 metros, né? Eu não queria que nenhum pobre tivesse que andar mais que 1.000 metros para ter uma escolinha. E o Ney era secretário, era ministro da Educação. Ele me ajudou, e eu disseminei. Todas as escolas que têm nome de município do Paraná, todas são desse tempo. E fiz escolinhas e prestigiei as professoras. Eu ia a todas as festas que faziam, eu ia. E para você ver como eu levava em consideração, porque eu, quando pedi para o Ney trazer o Jaime Lerner de volta, que estava em Berkeley, porque o Klabin tinha sido nomeado prefeito do Rio, e me chamou e disse assim, eu só vou para lá se você vier para Klabin, porque eu tenho problemas na área de São Paulo, eu queria que você viesse para... Mas eu não posso, mas eu devia muito a ele, porque naquela transição que eu briguei com o Paulo e que eu voltei para ser prefeito, fui 9 anos, a família me recebeu de braços abertos, me deu todas as posições, eu tinha um ordenado maravilhoso, era um executivo percorria a Europa inteira. E eu cheguei em casa e disse, eu vou
eu vou ajudar o Klabin, o Israel. E vim aqui e fui falar com eles, né, eu vou deixar, porque daí era a segunda gestão minha, né? Porque era do Canet, depois era Ney. Aí eu disse, vamos chamar o Jaime lá de Berkeley, o Jaime vem, continua a continuidade, porque era Jaime, eu e votava Jaime. Então isso era eu tinha noção de como isso é importante para a cidade. Porque pode ter certeza que São Paulo, a desgraça, é que 4 anos estanques é um só. Então o cara entra, fica 2 anos vendo o que o outro fez e tenta desmanchar alguma coisa, faz o plano dele em 2 anos, começa a construir, vem outro, muda tudo outra vez. Nós não. Tivemos 12 anos em seguida. Então isso vai ser importante. Daí, na verdade, muito mais, né? Porque houve apenas 2 interrupções aí em 40 anos, Requião e Maurício Freitas. E outra coisa, em 40 anos, 34 anos, arquitetos e engenheiros, prefeito de Curitiba. Não é por querer puxar a sardinha para... Mas nós somos naturalmente mais sensíveis ao problema, o arquiteto e o engenheiro, ao problema da cidade do que qualquer outra pessoa. O que não quer dizer que um médico pode ser um grande prefeito, e pode ser, mas naturalmente para nós é mais fácil de interpretar a cidade. Então eu voltei para Klabin e 2 anos depois eu fui daí o Ney me convidou outra vez para ser prefeito de Curitiba. Parece que é candidato a governador. Candidato a governador. 82. 82, isso. Pois é, neste momento é que eu acho que, você sabe o respeito que eu tenho pelo Ney, mas o Ney errou politicamente, a meu ver. Porque o correto seria fazê-lo ser o governador e o Ney o nosso senador biônico. Pois é. Não é verdade? Mas é que aí realmente o pessoal que cercava o Ney, algumas áreas lá de tinha Brasília, uma oposição dentro do neísmo também. Tinha, né? lógico. Isso é normal. É normal. Tinha pessoas que sonhavam com a posição que eu tinha, né? Yeah. Mas eu não tenho ressentimento. Pode reproduzir essa história? Como foi que aconteceu essa sua candidatura? Como foi a campanha, as dificuldades que o senhor sofreu? Que isso foi um ponto da história muito importante. Porque isso aí, esse momento, era diretor em Klabin. Esse momento marca uma virada na história política do Paraná. Então, eu acho que seria muito interessante se o senhor detalhasse isso. Eu era diretor do Klabin e o governador era o Ney Braga. Ney Braga ficou doente. Teve o coração. Teve um infarto. Ficou doente do coração, e um dia me chamou e disse, Saul, olha, eu não estou bem, preciso de ajuda, você tinha que voltar. Vai voltar para ser secretário, veja qual é um programa, onde que você pode se encaixar, secretário, e você pode se preparar para ser o futuro governador. Olha, eu sempre digo, o filhozinho de imigrante que veio aqui carregando uma gravata e um lote de tecido para vender no bairro, já foi prefeito e tem chance de ser governador, vale a pena, esse orgulho, porque todo mundo diz que é bobo, mas é um orgulho natural, vale a pena. É um orgulho sadio. Então, daí eu fui lá em Klabin, acertei com eles, pedi outra vez desculpa e vim para ser diretor, secretário de Viação e Obras Públicas. Secretário de Desenvolvimento dos Municípios. Eu planejei um programa. Qual era o princípio do programa? Como eu só acredito que o Estado será forte se os municípios forem fortes. E eu queria romper um pouco essa violenta imigração que vinha do interior para cá, porque o filho chegava aos 17, 18 anos, não tinha nada, então ele ia para... Então eu estava querendo fazer um circuito no interior do Paraná, com cidades médias, que tivessem um suporte de qualidade de vida, de ensino, de tudo, para que segurasse um pouco esse jovem lá e não viesse tudo para cá. E nós tivemos. Aliás, e daí, essa foi a criamos causa. A filosofia de secretaria, porque a secretaria não existia. Fui para os Estados Unidos,
arranjei o primeiro dinheiro do Banco Mundial para desenvolvimento de cidade, que só chegou depois que eu perdi a eleição. E o Richa aproveitou e fez Belmiro, plano, o PRAN, com esse dinheiro que eu trabalhei lá. E imaginava que podia fazer isso. Chamava, as reuniões assim, chamava o prefeito, ele trazia pessoas da comunidade, dizia assim, muito bem, eu vou pôr um dinheiro à disposição desse plano. O que o pessoal acha fundamental para que se crie a filosofia de cidade? E assim nós fomos em todas as cidades do Paraná, fizemos isso. Esse fluxo migratório foi uma das causas da favelização em Curitiba. Também, porque a favela nossa era pouquíssima. Era o Capanema, era tradição de favela. Não houve viajada aí. Eu fui a uma reunião uma vez em Recife, então vários prefeitos sobre favelas. Cultura de favela. Assim, lá, Recife, 1/3 da população era favelada. Quando eu me levantei, falei, olha aqui, nós só temos 500 lá no lugar, porque com o nosso frio, se o cara não tomar leite, não comer um pouco de carne, não parar o vento, ele morre. Agora, tem um dado interessante aí nesse período, viu, Celso? Você que é um brilhante jornalista político, o vice-governador do estado era o professor Oscar de Novaes. Uma pessoa ilibada, séria. Mas entre nós, né? Não era político. O Oscar trabalhou contra você, né? Não era político. Ele para formar uma reação, para não dizerem que ele estava ajudando, ele fez o contrário. Ele jogou contra. Ele jogava contra. Eu me lembro que você queria dar um aumento para os servidores. Exatamente. Arrumou dinheiro e o Oscar não implantou. Só porque era período da eleição, ele disse, não vou dar. E ele era ranhetão, assim. Mas é muito sério, foi uma figura formidável. E eu acho, o doutor Saul Raiz, eu fui conselheiro da Fundação, eu até nesse livro tenho uma foto com o senhor, o Enio, e eu fui dos fundadores da Fundação Cultural do governo do Jaime Lerner. O senhor foi de uma felicidade incrível em escolher o Enio Marques para a Fundação. Isso é uma figura, né? É outro paradigmático, como vocês. A vida inteira, esteve em vários governos. Sempre. Padrão. Sem querer se expor, ninguém ouvia falar. Nunca houve uma maldade. A sua obrigação direitinho. Aliás, é o que a gente comenta sempre, né? Passaram vários administradores. Do Saul Raiz, sequer maldade se ouviu, né? Do senhor, é o que se diz. Sequer maldade se ouviu, porque outros até fazem maldades. Mas o senhor lidou com muito dinheiro, fez muitas obras, mas sequer insinuações. Eu nunca ouvi. Nunca. Então, o Enio tinha isso. Ele tocou maravilhosamente, para a época, a Fundação Cultural. Agora, eu queria voltar a essa questão da sua candidatura. O senhor era secretário dos municípios, etc. E foi escolhido candidato pela Arena ainda, né? Arena ainda, né? Tendo como adversário o Richa, que era meu amigo pessoal. Seu amigo pessoal, inclusive do mesmo grupo. Do mesmo grupo, que é esse grupo que acompanhou o Ney, né? Aí houve uma campanha. Nessa campanha, o senhor tinha dificuldades terríveis. Nessa campanha que me jogaram na cara o tempo inteiro, mandaram fazer milhares de panfletos. Foi pedido uma certidão no Tribunal de Contas mostrando que eu me aposentei jovem. E eu não tinha como... Era uma verdade. Aquilo foi uma torreta. Mas existe um outro componente político, né? Que para todos os efeitos, nós, né? Que éramos da Arena, representávamos os governos militares. Isso que ele falou. A eleição que eu perdi, não esqueça, a eleição que eu perdi, foi a primeira direta. Estados, os estados, menos 1 ou 2, todos perderam as eleições. Porque eu sempre dizia, eu desço numa cidade, o cara olha para mim e me acha parecido com o Delfim Neto. porque mais magro de cabelo branco. Porque era só xingar, era xingado por causa da Revolução. O senhor sentiu em algum momento era uma verdade, né? Que o senhor estava com a eleição perdida? Quando é que o senhor sentiu que o senhor estava com a eleição perdida? Então, sabe o que é? O senhor acreditou em algum momento que o senhor ganharia? Eu acreditava o seguinte. Curitiba, por exemplo.
Boqueirão. Eu pus, a palavra é correta, eu pus o Boqueirão no mapa em Curitiba. O Boqueirão não tinha ruas asfaltadas, o Boqueirão não tinha ligações, não tinha nada disso. E eu fiz muita obra no Boqueirão. Aí imaginava que um lugar como este, em Curitiba, eu ia ter uma eleição maravilhosa. Certo. O Richa, meu amigo Richa, se passasse no Boqueirão a pé, ninguém sabia que o Richa passou. Certo. O Richa ganhou de mim no Boqueirão. Porque representava a contra-revolução. Isso foi o fator determinante. Foi o determinante, ali não era eu, era quem fosse. Até o Pedro Lauro se elegeu. Mas foi antes. Várias casas. Não, mas eu digo nesse espírito contra a Revolução. Haroldo, eu quero abordar isso. Em 74, né, o MDB... Tinha 15 candidatos e elegeu 14. Fez toda a bancada federal. O Leite Chaves ganhou do nosso querido e direto amigo João Mansur para o Senado. Né? Não, foi um banho nacional. Não, e o Leite Chaves nem sabe. Porque ele nem sabia onde era Curitiba. Eu nem sabia onde que era o negócio. Pois é. Mas 2 anos depois, e foi a minha eleição para vereador, e você era o prefeito, e eu fui candidato a teu convite, você deu uma virada assim extraordinária. Porque nós tomamos um banho eleitoral em Curitiba, em 74, e em 76, contra todas as previsões, de vereadores. Nós fizemos a maioria na Câmara Municipal. Mas aí eu me dediquei mesmo, em todos os lugares. Eu acho que essa deve ser a tua grande vitória política. Política foi essa, né? foi essa. Né? O que você fez para conseguir aquele resultado maravilhoso? Eu ia de casa em casa. E ele dividiu a cidade? Dividiu, eu me lembro disso, eu era candidato. E porque vereador, cada um tem lá o seu reduto. Nicho, né? O seu reduto e tal. E a prefeitura, claro, tinha lá obras para fazer e tal. Então cada um sabia das obras que seriam feitas. E aí era uma questão de saber trabalhar as obras que seriam feitas, né? Me lembro que foi um momento muito apesar de falarem muito mal de vereador, eu tinha e tenho uma noção, o vereador é um elemento preponderante na boa solução da cidade. Porque é o homem que está lá no bairro. Eu falo vereador que representa realmente que é conhecer a cidade, as coisas que mais implicam nas dificuldades. Então, você tendo o vereador trabalhando e realmente lutando pelos bairros, e sendo interlocutor dele, facilita muito mais a execução de planos. É uma fonte de informação. Lógico. Né? Permanente. E daí o senhor encerrou a carreira? Aí eu encerrei, perdi a eleição e... Nos deixou na orfandade. Aí perdi a eleição e fiquei aqui, daí abri uma empresa de atendimentos a indústrias e tal, e fiquei. E alguns anos depois o Sérgio Prosóspio me convidou para ser vice-presidente do grupo Ter Prosóspio, que era dono da Refrigeração Paraná, da Clímax e tal. E eu me adaptei perfeitamente nesse grupo e estou lá até hoje, mesmo depois de vendermos para os suecos a fábrica. Nós hoje temos várias empresas nossas. Empresas em que áreas? A Charlotte, a empresa de pão e torrada, é nossa. Nós somos os maiores participantes da empresa DTCom, que faz ensino à distância. Lá em Campina Grande? Em Quatro Barras. Quatro Barras. Temos vários empreendimentos imobiliários e tal. E agora, porque me incentiva o trabalho, eu represento 3 grupos paulistas gigantes que se uniram para formar uma empresa de imobiliária e estamos lançando em Curitiba o maior projeto imobiliário no Portão lá. Você escritórios? Escritórios. Escritórios mas prédios? Não, residência. Um tipo de residência para pessoa de menos posse, mas com todas as qualidades de vida no local, como as pessoas que têm mais posse têm. Mas como um condomínio fechado? Com um condomínio, só que em vez de ser alargado para casas, é em prédios. 3 prédios gigantes. Gafisa? Grupo Gafisa? A Gafisa vai ser a nossa construtora. A Gafisa é contratada para fazer a construção. E são muitos apartamentos? 570 apartamentos. 800 garagens. Maravilha. É onde era o Interamericano. Compramos o Interamericano, ali no Portão.
Logo quem tira aqui. Na Rápida, na Rápida. Como é o nome do empreendimento? New Age. Está sendo anunciado aí. Por isso que eu perguntei. Agora, só uma pergunta assim. Não, eu só esqueci de estou me sentindo um capataz de obra. Estou indo todo dia ver. Bacana. Como é que você vê, Saulo? Porque, olha, eu até comentei com a minha esposa, andando de carro na rua. E o senhor não quer se aposentar? Deus o livre. Com todos os caras que me contavam a seguinte história. Eu agora estou bem, vou comprar um barquinho, vou para Guaratuba e vou deixar lá. Morreu. Todos eles morreram. Ou morreu por morte morrida ou morreu afogado no barco. De estar acabado. Né? Mas nesses últimos anos a gente ouviu muita crítica, né, aos governos, corrupção, né? O primeiro impacto de corrupção que eu senti foi quando o MDB assumiu o governo do Estado. Nós chegamos a derrubar um secretário de Estado, né? Não é verdade? Como é que você, com todo aquele profissionalismo, com aquele amor devotado à cidade, como é que você vê um escândalo em cima do outro? Eu acho o seguinte, estamos fazendo um desfavor à democracia. Eu acho que está demais. A coisa está impregnada de uma forma que eu fico assustado. Eu fico assustado. E as pessoas... Porque nós temos que combater, nós temos que forçar, nós temos que arrumar, mas estamos correndo um perigo muito grande. Por que acontece nesses períodos? O que acontece? Os populistas vestem algum tipo de roupa e como não podemos dizer que não é um país pobre, e conseguem ter a pobreza do seu lado. Doutor Saulo, para encerrar esse primeiro depoimento, nós consideramos vital que o senhor volte aqui. Eu quero, em 3 minutos, no máximo, uma apreciação sua sobre o Brasil de hoje, no governo Lula. Olha, o Brasil tem problemas muito, muito sérios. É um país muito rico e que precisa de cabeças de qualidade para ser dirigido. Eu tenho muito medo de tudo que é política imediatista. Aquela coisa tão batida, que você não precisa dar o peixe, tem que ensinar a pescar, é fundamental. E eu acho que estamos cometendo ainda o grande erro. Nós não saímos da situação de miserabilidade que temos se nós não dermos à educação muito mais esforço do que estamos dando. Não é possível entender que vem vindo gerações e gerações sem nenhuma possibilidade de se desenvolverem, de lutar. Os outros estão em outro estágio. Nós tínhamos que dar um pulo e somente com... E isso chama-se, fora capacidade e pessoas de gabarito, chama-se investimento. É o orçamento federal em saúde e educação tinha que ser absolutamente diferente. Nós agradecemos ao ex-prefeito Saulo Raiz, uma figura paradigmática da história do Paraná, de vital importância na história de Curitiba, que nos deu esse depoimento que esperamos que seja o primeiro. Nós vamos tentar com o Dr. Saulo um segundo depoimento. Memória Paranaense do Grupo Uninter agradece pela oportunidade de acolher esse material histórico.
Olá, está no ar o programa Memória Paranaense. Esse programa é uma realização do Grupo Educacional Uninter com o importante apoio do Instituto Wilson Pickler. Esse programa pretende trazer aqui sempre os grandes ícones da nossa história do Estado do Paraná e, assim, o programa Memória Paranaense registra para todos esses memoráveis momentos de pessoas que fizeram e que fazem parte da nossa história. Nós temos hoje um convidado muito especial aqui em Memória Paranaense. Nós trazemos aos nossos estúdios o engenheiro e ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz. Ele será entrevistado aqui pelos nossos convidados, o jornalista Celso Nascimento, boa tarde, também conosco o jornalista Ayrton Cordeiro, e para conduzir essa entrevista, o professor do Grupo Educacional Uninter e mentor desse projeto, ele que conduz brilhantemente todas essas entrevistas, o professor Haroldo Murat. Com vocês, então, nosso convidado de hoje, engenheiro e ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz.